No quadro Seu Direito de hoje, a gente vai falar sobre estabilidade no trabalho. Quando o trabalhador não pode ser demitido e, se caso isso aconteça, o empregado tem direito a uma indenização. Vamos entender melhor esse assunto? Quem se junta a nós nessa conversa é o professor advogado Paulo Vitor Souto. Boa noite para você, Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador, mais uma vez. Tudo bem? Tudo bem. O negócio é o seguinte, muita gente acha que não pode ser despedida do trabalho, né? Se não houver, por exemplo, uma justa causa. Isso procede de alguma forma, Paulo? Linda, não. Infelizmente, isso não procede. Isso, às vezes, é uma cultura popular. Algumas pessoas imaginam que só é possível a rescisão do contrato de maneira motivada. Quando vão ser desligadas, elas esperam que haja uma satisfação, um motivo para o desligamento. Mas isso não procede. Por essa razão, o empregador ele pode demitir o empregado sem justa causa, arcando com os direitos que lhe são assegurados a qualquer tempo, desde que, de fato, não exista algum tipo de impedimento na rescisão do contrato de trabalho. Agora, explica aí para mim, quando é que o empregado ele não pode ser despedido por justa causa? No caso, ele não pode ser despedido sem justa causa, Linda, quando ele tem algum tipo de estabilidade provisória, tá? Essas estabilidades provisórias asseguram a manutenção do empregado no ambiente de trabalho, desde que não haja motivo justo, no caso, a justa causa. Mesmo com estabilidade provisória, ocorrendo aquelas situações que nós já tratamos na coluna de uma justa causa, até mesmo as circunstâncias, de fato, pode haver a rescisão do contrato de trabalho desses empregados. Certo, então para a gente entender melhor, conta aí, traz exemplos dessa estabilidade. Por exemplo, tem pessoas que falam que quem volta de auxílio-doença, por exemplo, tem estabilidade. Isso é verdade ou não? Linda, antes de eu responder a sua pergunta, eu vou responder com a clássica. A gestante, que talvez todo mundo entenda de maneira muito mais clara. A gestante, a partir da concepção, até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade. E nesse período não pode haver a rescisão do seu contrato de trabalho, exceto se houver um motivo de justa causa. A pergunta que você fez em relação à pessoa que volta de um auxílio-doença gera muita confusão e muita dúvida. Isso é uma meia-verdade. Não é todo e qualquer auxílio-doença que autoriza a estabilidade no emprego. Tem algum tipo específico de auxílio-doença que vai fazer isso, que gera estabilidade. É quando aquele empregado sofre um acidente de trabalho ou, eventualmente, tem uma doença ocupacional oriunda do trabalho, se afasta por mais de 15 dias, recebe um benefício de natureza acidentária, um auxílio-doença acidentário, e ao retornar ao trabalho, quando ele está apto para o trabalho, de fato, ele tem estabilidade de 1 ano no emprego. Mas aquela pessoa que, se por acaso teve, exemplo, um câncer, ou tem uma doença que é denominada da própria pessoa, é uma doença que não tem relação com o trabalho, nessa situação, mesmo que ela receba um auxílio-doença previdenciário, ao retornar, ela pode ter o contrato rescindido sem justa causa. Ô Paulo, as estabilidades são absolutas? De maneira alguma ainda. Praticamente nada no direito, como a gente costuma dizer, ele é absoluto. A estabilidade, como o próprio nome diz na concepção da doutrina trabalhista, ela é algo provisório. Então, se existem circunstâncias que sobrepõem a estabilidade, como a justa causa, nessa situação o contrato de trabalho pode ser rescindido, sim, excepcionalmente. E se por acaso o empregador demitiu o empregado durante, né, o curso da estabilidade, o que é que pode acontecer? Linda, em algumas dessas estabilidades, como eu acabei de citar, que sofreu um acidente de trabalho, que recebeu um benefício na natureza acidentária, ou uma gestante, nessas circunstâncias, se houver a rescisão do contrato de trabalho de maneira imotivada, o empregado tem direito, ou a empregada tem direito a ser reintegrado no emprego. Em caso de não reintegração, ele tem direito a receber todo esse período de maneira indenizada, ou seja, a compensação pelo período do tempo da estabilidade que não foi respeitado. Tá, agora se o empregado ele tem estabilidade, ele pode, de repente, deixar, né, o emprego, o trabalho, enfim, voluntariamente, pedindo demissão? Sim, Linda. No caso do pedido de demissão, como é uma vontade do empregado, como a gente chama no direito, um direito potestativo, que só depende dele, não há qualquer estabilidade que venha prendê-lo, digamos assim, no ambiente de trabalho. Então, se ele desejar sair, ele comunica ao empregador isso,
E, de maneira muito clara, muito objetiva, ele tem que fazer aquela carta de pedido de demissão, fundamentando a razão pela qual ele quer sair, que muitas vezes pode ser uma questão de foro íntimo, mas ele pode dizer isso numa carta de próprio punho e fundamentando, demonstrando isso para o empregador. O empregador, nessa situação, mesmo para pedido do empregado, ele não pode rescindir o contrato se for sem justa causa. Mas se o empregado faz um pedido de demissão, isso pode acontecer, o contrato de trabalho ser rescindido, sim. Muito bem. Paulo, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui, viu? Obrigado a você, Lilian. Obrigado, pastor, mais uma vez. Bom trabalho aí, bom jantar também.